você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almejar e que não se esqueça de ao final gratificar. Pra quê um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar? Eu te desejo a lente da alegria, para que a miopia não te impeça de enxergar todo bem que houver nessa vida e toda vida que insiste em pulsar. Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo. Eu te desejo não duvidar ao se deparar com amor profundo. Que você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almejar e que não se esqueça de ao final gratificar. Pra quê um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar? Que todos sejam muito bem-vindos a essa casa. Esse é o momento, nosso momento de alimento espiritual, né? A gente come todo dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, sei lá quantas vezes por dia, mas a gente precisa pelo menos uma vez por semana alimentar o nosso espírito com bons ensinamentos, com essa partilha de energias que às vezes a gente não acha necessário, mas aqui todos estão imbuídos em aprender, em estar em comunhão um com os outros, e essa partilha de energias para repor os nossos desgastes semanais é muito importante. Então, que todos sejam bem-vindos. E hoje, falando de um capítulo que eu acho um dos mais difíceis do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? É de se ver que, infelizmente, né, nós estamos no 2º ano letivo de provas de expiação, mas infelizmente a gente nota muito mais a agressividade e a violência do que a mansuetude, a afabilidade e a doçura, que é o item que me cabe, né? Nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, porque a verdade é que a pergunta é quase a mesma. Vocês vão ver que os assuntos são muito relacionados, mas vamos começar por ele. No Livro dos Espíritos, a perfeição moral é o capítulo 12, as virtudes e os vícios. Olha que pergunta mais difícil de responder, né? Porque a gente sabe muito bem as coisas ruins, mas na hora de falar as coisas boas a gente fica meio engasgado. Pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indicativos do progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há assistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Aí a gente pode perceber o quanto às vezes a gente ainda está longe da evolução, visto que a gente não entendeu, e a maioria das vezes a gente não faz por ignorância, a gente não entendeu ainda que o caminho do amor é o único caminho para a evolução e o único caminho para a felicidade. A verdade é que a gente ainda tem um veio muito egoísta que nos diz, para mim, primeiro eu, para minha família, para eu, esquecendo que na verdade nada é para eu, tudo é para nós. Na verdade, tudo que foi colocado nesse orbe, se ele não for partilhado, ele causa problemas. Se isso não fosse verdade, né? Se o dinheiro fosse uma
um marco de felicidade, por que tantas pessoas tão abastadas sentem depressão, recorrem ao suicídio e não são felizes? Então, todos que têm dinheiro, conforto, seriam abençoados, felizes e estariam maravilhosamente bem. É isso que acontece? Não. Por quê? Porque a felicidade não está nas coisas materiais. A felicidade está em proporcionar felicidade ao outro. Olha que coisa estranha, né? Não é para eu ser feliz, é para nós sermos felizes. Não que a gente não deva procurar a nossa felicidade, nós devemos. A pessoa mais importante para nós somos nós mesmos. Aliás, é a nossa maior responsabilidade, porque os outros não estão nas nossas mãos. O que os outros fazem, o que os outros pensam, o que os outros sentem, não está nas nossas mãos. Mas o que eu posso fazer para o outro se sentir bem e ser feliz, está. E muitas vezes a gente tem a impressão de que quando a gente faz a caridade, né, quando a gente ajuda alguém, a gente está fazendo isso para o outro. Não, a gente está fazendo a caridade para nós mesmos. Por quê? Porque vibratoriamente, quando a gente vibra amor e caridade, ajuda, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Por quê? Porque a energia no universo é diferente do ímã, né? O ímã, o negativo atrai o positivo. Nas vibrações e energias, o positivo atrai o positivo, o negativo atrai o negativo. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo benefício a alguém. Não, nós estamos cuidando do ser mais importante, que somos nós mesmos, e evoluindo através da prática do amor. Que a caridade desinteressada nada mais é do que o amor em ação. É aquilo que Jesus passou o evangelho inteirinho falando. Fazei a caridade, ajudai o próximo, servir. A verdade é que nós não estamos aqui para usufruir. Óbvio que também devemos usufruir do progresso, das condições que Deus nos coloca. Mas nós estamos basicamente aqui para evoluir. E só há um caminho evolutivo, é o caminho do amor. Não existe outro. E hoje ainda estava comentando, né? E dentro deste caminho de amor, também passa pelo progresso intelectual. Quanto mais nós formos esclarecidos, quanto mais nós que a gente entenda como é que funcionam as leis divinas e também as leis científicas, menos seremos preconceituosos, menos seremos cruéis, porque a gente entende o que está acontecendo, a gente percebe, né? As pessoas mais exigentes são aquelas que menos sabem, gente. Porque aquele que sabe entende que o outro é exatamente igualzinho a você. Melhorzinho num lado, piorzinho no outro, mas ele tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas na família, dificuldades no trabalho. Temos alguma diferença uns dos outros? Sim. O grau evolutivo é diferente. Alguns são mais velhos, espíritos mais velhos, que já passaram por, vamos dizer, experiências diferentes e que aprendemos mais. Outros ainda estão mais lá atrás e não aprenderam ainda. Mas basicamente quem vive num mundo de provas e expiação é muito parecido. E eu digo o seguinte para vocês, o Sr. Donai falava isso e eu acho que cabe bem aí. Só sairemos do mundo de sofrimento e tristezas quando a gente der a mão para o de cima, que são os nossos espíritos superiores mais evoluídos, os nossos anjos de guarda, e nós pegarmos a mão do que está lá embaixo, que são aqueles que ainda não compreendem, que têm um grau de ignorância que os leva ao sofrimento. Então, não há outra forma de evoluir sozinho. É pegando na mão do de cima e aprendendo com os nossos amigos espirituais mais evoluídos, valorizando as intuições do nosso anjo de guarda
e pegando lá embaixo aquele que precisa mais. E quem é o que precisa mais? Todo aquele que for colocado na nossa frente. Primeiro, os que estão na nossa casa. A gente tem que exercitar a caridade primeiro na primeira escola que a gente tem, que é a família. A família é a nossa primeira escola. E talvez a mais difícil, na minha concepção. Por quê? Porque a intimidade faz com que a gente coloque para fora os demoninhos que temos dentro. A intimidade faz com que a gente se veja na liberdade de falar coisas que a gente não falaria para as pessoas de fora, né? Então, muitas vezes, tem aqueles que são, o Evangelho vai falar um pouco sobre isso, que são muito bonzinhos socialmente e umas pestinhas dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa eles se acham na liberdade de poder colocar os seus defeitos em ação, né? As suas mazelas em ação. Então, os primeiros a serem beneficiados pela caridade desinteressada são os nossos próprios entes queridos. Depois no nosso trabalho, depois na nossa comunidade religiosa e, por fim, a todos que passarem na nossa frente, né? Outra coisa que o seu Adonai, nosso coordenador do outro centro, falava muito, ele falava, a coisa mais importante nessa vida é exercitar a piedade. Eu achava meio estranho, né? Eu falava, ai, piedade, né? Piedade para mim tinha uma conotação assim negativa, né? Ai, ter piedade dos outros, né? Achar os outros coitadinhos. Não, não é isso. A piedade hoje pode ser traduzida por uma palavra mais bonita que todos os coachings falam por aí. Você tem que ter empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que sentir como se fosse o outro. É bem por aí. É o exercício da empatia. Quando você vê alguém na rua, você fala, será que não podia ser eu? Ou será que eu, quem sabe, vou estar nessa situação? O que está ocorrendo nesses últimos tempos? Uma viravolta, vamos dizer, da natureza, né? Que ora você está com a sua casa, ora você não está mais. Ora você tem seu dinheiro, ora você não tem mais. Então a gente nunca pode atestar que não estaremos numa situação de ter que ser ajudados. Porém, agora, graças ao bom Deus, estamos na condição de ajudar. Por que não? Essa é a oportunidade. Essa é a forma de exercitar o amor que Jesus nos dá. E quando isso ocorre, qualquer ocasião. Então, isso foi uma instrução de uma entidade, né, que me falou o seguinte, você não quer dar dinheiro no sinaleiro? Não dá. Mas tenha dentro do seu carro uma bolachinha, um docinho, alguma coisa que alguém vai comer e ficar feliz. E ofereça. Pergunte se quer. E quando você oferecer, não se esqueça de pedir para as correntes do bem ajudarem aquela pessoa. Porque quando você dá uma coisa é material, mas mais importante que o material é você oferecer a sua vibração de amor. Isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre, gente. Outra coisa, na realidade, vou contar uma história do De Luca que é muito interessante. Ele estava parado, lembrando essa coisa do sinaleiro, ele estava parado no sinaleiro, veio um menino vendendo bala. Aí ele já estava meio com o saco cheio e tal, ele abriu o vidro assim e falou, o que você quer? Aí o menino falou assim, o senhor quer comprar uma bala? Ele nem respondeu, pegou uma moeda de R$1 e deu para o moleque. O moleque pegou a moeda de R$1 e ficou meio assim, aí a amiga dele que estava do lado falou assim, nossa menino, como você é bonito, você é muito bonito menino. O que ele fez? Ele, em vez de dar uma bala pro que deu R$1, ele encheu a mão de bala, abriu e estendeu para a moça pegar. Ou seja, o que para ele foi mais importante? R$1 ou um elogio? Então muita gente tem a ideia de que caridade é só material. A caridade é principalmente afetiva, gente. A maior caridade que a gente pode fazer é acolher quem está precisando de ouvir alguma coisa, ou ser ouvidos para aquele que está precisando desabafar. É dar um sorriso.
né? E a gente vai entrar no Evangelho, é a afabilidade e a doçura, né? Que a gente esquece de ser afável e doce. Então, nesse caso, o que mais foi importante para o menino foi ser elogiado. Agora eu vou perguntar para vocês e faço a mesma pergunta para mim, né? Quantas vezes a gente critica e quantas vezes a gente elogia? Precisamos lembrar mais de elogiar, porque a terapia do elogio, gente, faz milagres, tá? A gente que trabalha com pessoas, né? A gente vê que o elogio faz milagres. E eu vou contar uma história que um coaching, um mentor que eu fiz, uma mentoria que eu fiz, falou, e olha, funciona, gente. Quando vocês forem falar alguma coisa para alguém, corrigir alguém ou falar que não gostou, usem a técnica do sim, não, sim. Nossa, o que é isso? Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, a minha funcionária colocou lá um livro, um remédio na posição errada, fora da ordem alfabética. Fulana, eu sei que você é muito organizada, que você coloca tudo no lugarzinho. Esse é o sim. O não. Porém, dessa vez, ficou fora da ordem alfabética. Aí eu tenho certeza que da próxima vez você não vai fazer isso e você já vai imediatamente recolocar no lugar. Esse é o outro sim. Sim, não, sim. Uma coisa boa, uma crítica e uma coisa boa. Experimentem fazer isso. É uma mudança na receptividade das pessoas absurda. Porque geralmente o que a gente faz? Pô, fulana, você pôs na ordem errada lá, caramba. Olha, tá fora da ordem alfabética. A pessoa já fica chata. Que mulher chata essa. Que coisa. Praticamente ela nem ouve direito o que você falou, porque ela fica raivosa e não quer nem te ouvir. Agora, se você vai amaciando primeiro, né? Tipo assim, ó, eu sei que você é muito organizada, você coloca tudo direitinho, mas olha, dessa vez tá fora da ordem alfabética. Põe lá os remédios na ordem alfabética, né? Tenho certeza que você vai colocar da próxima vez tranquilamente. Perceberam? Sim, não, sim. Usem isso para a vida de vocês, porque isso deu muito certo. Eu era muito ríspida para falar, muito taxativa, e isso sempre me fazia ter inimigos. Porque quem é muito duro, lembra que eu falei do teor vibratório? Quem é duro recebe a dureza, né? E eu percebo claramente na minha vida, aliás, estou fazendo evangelho para mim mesma, tá? Porque eu sou extremamente dura nas colocações e nas posturas, e eu geralmente sou julgada com a mesma dureza, tá? Questão vibratória. Posso reclamar? Eu sou afável e doce? Na grande maioria das vezes, infelizmente, não. Mas isso é um treino, gente. A gente tem que tentar se policiar todos os dias para estar mais doce e afável e menos dura e áspera. Agora vamos para o nosso evangelho. Não, este. O evangelho hoje é: bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Ser manso e pacífico num planeta de provas e expiação, garanto para vocês, é um grande exercício, tá? Porque a grande maioria das vezes o que a gente encontra pela frente é rispidez, aspereza, agressividade. Eu vou ler um trechinho para vocês, que é importante a gente ler esse trechinho, e ao longo do tempo também vou lendo mais trechos. Instrução dos Espíritos, item 6, afabilidade e doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e doçura. Preste atenção. Fruto do amor ao próximo, a benevolência, automaticamente faz com que a gente seja afável e doce, que são a sua manifestação. Entretanto, não é preciso fazer-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo dão um verniz dessas qualidades. Quanto a
de fingida bonomia não é senão uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso no lábio e o veneno no coração. São brandas conquanto nada as machuque ou as contradiga, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuta em dardo envenenado quando estão por detrás. Ou seja, muitas vezes a gente se comporta muito bem perante os que não nos conhecem e muito mal na frente com quem a gente tem intimidade. Por quê? Porque não somos verdadeiramente afáveis e doces. Essas máscaras que a gente tem colocado ultimamente, acho que todos já perceberam que andam caindo, né? Primeiro, porque na espiritualidade a gente não engana. Aqueles que nos rodeiam, que são sem corpo material, os ditos espíritos, eles têm uma visão e uma percepção diferente dos encarnados. Esse corpo aqui nos deixa menos sensível. Então, às vezes a gente se engana com as pessoas. A gente acha que é uma coisa e elas são outras. Mas para os espíritos desencarnados, na grande maioria das vezes, a gente não engana. Então, muitas pessoas se queixam que estão mal acompanhadas, né? Aquela velha estou com encosto, né? Já devem ter ouvido N vezes as pessoas falarem que estão com encosto. O encosto nada mais é do que uma energia negativa. E não necessariamente precisa ser uma entidade desencarnada, tá? Às vezes é uma energia mesmo. E vou falar pior ainda. Às vezes é uma energia criada por nós mesmos. É uma tal de auto-obsessão. Que a gente mesmo cria pra gente situações deletéricas e prejudiciais pelo nosso teor vibratório. Lembra a história de o semelhante atrai o semelhante? Se nós fingimos que somos bonzinhos, mas na verdade a gente vira as costas e é um grande maledicente, né? E infelizmente, quantas vezes a gente já fez isso, né? A gente fingiu ser bonzinho na frente da pessoa, ela virou as costas, que desgraça essa mulher, essa pessoa, não quero matar ela, esganada, você entendeu? Quantas vezes a gente já fez isso? É normal, ainda estamos no mundo de provas e expiação, pessoal. Só que se a gente almeja que a nossa vida seja melhor, a coisa mais prioritária é começar pela gente mesmo. É policiar os nossos sentimentos, não é nem as nossas palavras, tá? Hoje nós estamos na fase de policiar os nossos sentimentos. E quem é pseudo, quem é fake news, que está bem na moda, né? Vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde. E assim, o primeiro a ser beneficiado por uma ação boa, né? Nós acabamos de falar, né? O De Luca tem uma frase que ele coloca, que é uma frase bem conhecida: fica um pouco de perfume para quem na mão de quem oferece rosas. É bem isso. Em compensação, se a gente é maledicente e maldoso, o primeiro a ser prejudicado, a se sentir mal, é você mesmo. Porque você coloca na sua aura, que é a energia que nos circunda, uma fuligem, é uma fuligem mesmo, que quem é vidente percebe, é preta, é pegajosa e mal cheirosa, que nos faz mal, que tampona os nossos centros de força, que são as entradas energéticas. Então, quem faz o mal, quem pensa o mal, ele automaticamente bloqueia as energias boas do cósmico. Por quê? Porque ele coloca essa fuligem em volta do seu corpo espiritual e que prejudica o seu corpo físico. E uma das coisas que a gente não pode se esquecer, que como o semelhante atrai o semelhante, quando a gente é afável e doce,
é muito difícil a pessoa ser ríspida. Observem numa briga, né? Quando a gente discute com alguém, a pessoa te ataca, você ou fica quieto, ou pelo menos fala alguma coisa assim, eu entendo que eu não fui tão bom quanto eu poderia, eu falei alguma coisa que possa ter machucado, perde bem a graça, né, gente? Perde bem a graça, porque o que a gente gosta? A gente gosta que o outro pega e já taca a pedra, se prolonga. E o que a gente tem visto hoje? Violências e mais violências com perda de vidas por causa de coisas idiotas, completamente desnecessárias. Mas por que a gente faz isso, né? Por que a gente revida? Por que a gente quer ganhar? Porque a gente é egoísta e vaidoso. Essa é a realidade. A gente quer ter hegemonia, preponderância sobre o outro. Mas na verdade, a gente ganha o que com isso mesmo? O que a gente ganha? Normalmente, ou uma bolacha, né, um bufetão, que pode não ser físico, mas uma bofetada com a língua, às vezes dói muito. Às vezes você ser difamado no meio onde você está, que também dói muito, né, porque falam mal de você, dói também. A gente não ganha nada. Então a gente precisa pensar que a atitude mais acertada é não agredir. E quando a gente se deparar com um agressor, né, com uma pessoa que é agressiva, isso eu tenho que dizer que lembro muito bem, né, Célia, do nosso amigo Adonai Júnior. Ele falava assim: quanto mais agressivo a pessoa é, mais doente ele é. Olha para ele e fala: coitado, olha como ele é doente, ele é agressivo. Você sabe que o treinamento foi bom, né? Porque às vezes eu falo: nossa, eu falo, não, gente, ele está com um problema, ele tem algum problema muito sério para estar desse jeito. E é verdade. Muitas vezes a gente não agride para chamar atenção para a gente. Quantas vezes a gente já foi agressivo para falar: tô aqui, olha para mim, socorro, por favor, tô aqui. Não é assim que a gente faz? Se a gente faz, os outros também fazem. Então, se você agredir o que está agressivo, você não está fazendo nada de especial. Você está revidando na mesma moeda. Então, considere a pessoa que te agride como uma pessoa doente. Doente das emoções. Doente do espírito, às vezes não da matéria. Mas ela é mais digna de ajuda do que de paulada. Esse é um ponto. Outra coisa também. Quem é que consegue viver em eterna guerra? A gente sabe, né, por exemplo, que quando a gente briga, né, quando a gente agride, a gente briga, a gente descarrega na nossa corrente sanguínea um caminhão de adrenalina, que é o hormônio da fuga e luta. Ele é necessário? Sim. Ele é preservação. Ele é uma forma da gente ter a nossa integridade física preservada. Ou você luta ou você foge. Mas para isso a gente tem que ter adrenalina. Só que se essa adrenalina for constante, todo dia, várias vezes por dia, você descarrega um monte de adrenalina na sua corrente sanguínea. O que a gente faz? A nossa imunidade lá para baixo. As nossas emoções ficam totalmente desequilibradas. E fatalmente você vai desenvolver alguma coisa não boa no seu corpo físico. Vocês já ouviram falar várias vezes, existe uma parte genética com relação ao câncer, existe uma predisposição muito grande em relação ao câncer genética que a gente ganha dos nossos progenitores, mas existe uma parte muito grande de fluxos energéticos que a gente põe para dentro de nós, ruins, que desequilibram as nossas células, que fazem elas ficarem doidas e se replicarem doidamente, que é isso que acontece no câncer normalmente. Então, parte da cura ou da prevenção dele está nas nossas mãos? Está. Eu vou contar outra historinha do De Luca, que eu sou apaixonada pelo De Luca, porque eu acho que ele traz umas coisas bem do dia a dia. Ele conta a historinha de um
de um laboratório de pesquisa, e ele tinha vários estagiários, esse laboratório de pesquisas, que cuidavam de alimentar aqueles animaizinhos de laboratório, que graças a Deus estão diminuindo, tá, gente? Está se usando cada vez menos animais de laboratório e está fazendo-se muito mais pesquisas com células no microscópio, graças a Deus. Mas esses bichinhos eram os coelhinhos, e eles eram testados, sendo dado para eles doses diárias de produtos tóxicos, para ver qual seria o que, vamos dizer assim, qual era a consequência, o fígado, intestino e tudo mais. Depois, normalmente eles são eutanasiados e são necropsiados para ver o que acontece. Isso é uma pesquisa e foi relatado por Deepak Chopra, tá? Que é um psiquiatra indiano. E aí, eram vários lotes de coelhinhos. Só que cada setor era cuidado por uma pessoa, por um estagiário. E tinha um determinado lote de coelhinhos que eles estavam recebendo altas doses de produtos tóxicos e estavam bem melhor que os outros. Aí começaram a ver, será que é a luz? Será que é a ventilação? O que pode estar de diferente? Aí o cara começou a observar tudo naquele ato de alimentar os coelhinhos. E aí o que ele viu? Que o estagiário, todo dia ele entrava, dava comida para os coelhinhos, mas não só dava comida. Ele pegava o coelhinho no colo, ele afagava, ele brincava com os coelhinhos lá dentro. Ele sempre estava dando carinho porque ele gostava muito dos bichinhos. Ele cuidava, sabia que infelizmente estava acontecendo aquilo. Ou seja, o amor, né? O carinho estava protegendo aqueles bichinhos de morrerem e adoecerem mais rápido. Eles estavam tendo muito menos efeitos colaterais do produto que eles estavam ingerindo do que propriamente os outros que o cara ia lá, botava a comidinha lá, virava as costas e ia embora. O que dá pra gente entender? Que o nosso amor, gente, é milagroso. Não estou brincando, é milagroso. Aliás, nós temos 3 sentimentos natos, né? O medo, o amor e a raiva. Se o amor é nato, ele já nos pertence, não é isso? Nós nascemos com o germe do amor, não é isso? Com a semente do amor. Basta que a gente exercite. Então, o amor é milagroso em todos os sentidos. Se você conseguir colocar o amor em ação, ele vai te propiciar muito benefício de paz interna, de felicidade por estar ajudando o outro, e ele vai prevenir muitas coisas ruins no seu corpo físico, gente. Porque as pessoas que são agressivas e maldosas, elas muito provavelmente vão destruir os seus corpos físicos mais rápido e com mais sofrimento. Se a gente conseguir ser mais doce e afável, nós vamos conseguir nos preservar mais. Teremos problema? Sim, teremos problema. Nós estamos aqui para aprender não só pelo amor, mas também pela dor. Ela não é uma necessidade, gente, é uma escolha. O Cássio tem falado muito sobre isso. O sofrimento por sofrimento não resolve nada. O sofrimento e a dor só serve para alertar que o caminho não é esse. Mas não necessariamente ela precisa existir, é uma escolha. Eu acho que já passou da hora da gente escolher o caminho do amor e aprender com as boas ações. Porque a partir da hora em que a gente é empático, né, que a gente se coloca no lugar do outro, você precisa viver o que o outro viveu? Ou você pode se sentir naquela posição e ajudar e entender que aquilo é uma coisa que você pode diminuir, é um sofrimento que você pode diminuir. Então vamos tentar aprender com as escolhas e com o sofrimento alheio, em vez de aprender com o nosso próprio sofrimento. Porque nós estamos num mundo de provas e expiação, mas a dor, o sofrimento é uma escolha. A gente pode muito bem, aquela história, né? Eu fiz o mal com a minha mão. Eu venho sem a mão ou eu venho com uma mão abençoada para curar os outros? Eu sinceramente prefiro ter a mão abençoada
para curar os outros do que vir espiando sem a mão. Porque eu vou ser muito mais útil para a humanidade se eu puder usar as minhas mãos para o crescimento e progresso dos outros. Então vamos escolher o amor, vamos nos policiar dia a dia para não sermos agressivos, para sermos doces e afáveis, porque na mesma moeda que a gente dá, a gente recebe, né? E a gente só tem o amor que a gente dá. Nós não podemos esperar o amor de ninguém, nós temos que dar a nossa parte. Obviamente que o semelhante atrai semelhante, provavelmente a gente vai receber em troca também ajuda. Aliás, observem, façam esse teste, escrevam num papel quais foram as suas bênçãos no dia e quais foram as suas desgraças no dia. Tenho certeza que quase todos nós vamos escrever mais bênçãos e menos desgraças. E quando a gente estiver escrevendo muita desgraça, reveja a sua postura com relação aos demais. Veja como é que você está sentindo e agindo. Em geral, isso está nas suas mãos. A mudança da sua vida está nas suas mãos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos deixe cada vez mais doces e afáveis. Boa tarde. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.